Olá, amigo internauta, então novamente eu aqui, Fred João, com vocês no programa Tocando o Culto. E hoje eu estou muito bem cercado, estou muito bem ladeado aqui por dois grandes nomes aqui da ufologia científica, até posso dizer assim, né? A gente teve a primeira vez a visita ilustre do nosso querido Maldonado com vocês, no programa falando sobre ufologia científica, juntamente com o Navarro, né, o doutor Navarro. E agora a gente está aqui muito bem servido também com o nosso querido Marco Petit também, esse grande pesquisador que desde os anos 70 vem procurando saber um pouco mais sobre os astros, sobre vida inteligente fora da Terra, porque na Terra está difícil, né, Petit? Com certeza. Então eu queria que você se apresentasse aí para o nosso amigo internauta do programa Tocando o Culto, que hoje o assunto vai para outras esferas. Perfeito. Eu sou escritor, autor de 9 livros, acabei de lançar o último, Presença Alienígena na Lua. Pesquiso o fenômeno UFO há mais de 40 anos, abordando vários aspectos justamente desse tipo de realidade relativa à presença alienígena, tanto no passado quanto no presente. Sou co-editor da revista UFO desde o seu primeiro número também, e tenho aproximadamente 130, 140 artigos publicados, abordando também diversos aspectos da realidade do fenômeno UFO. Inclusive você acompanha muito bem de perto aquele caso acho que é da Amazônia, né, que teve aquele comandante do Exército, que depois se informou, da Aeronáutica, né? Da Força Aérea. Força Aérea. Que você depois pesquisou juntamente com o Ademar, né? Nós nos envolvemos diretamente no ano de 1997, apesar de pesquisarmos o assunto praticamente desde a época que se deram os fatos no ano de 77, ou seja, 20 anos antes, da chamada Operação Prato. Foi um projeto sigiloso de investigação da Força Aérea ou da Aeronáutica, sediado no primeiro Comar, lá em Belém, né, o grupo de militares da área da inteligência que se envolveu com essa pesquisa, e foi realmente um momento histórico da ufologia, não só brasileira, mundial, porque esses militares, comandados pelo coronel William G. Holanda, né, que na época era capitão da Força Aérea Brasileira e membro também da inteligência, o grupo dele, liderado por ele, teve contatos em determinados momentos, inclusive fotografados e filmados, com naves que tinham aproximadamente 100 metros no seu eixo maior. Gigantescas, né? E alguns desses contatos aconteceram a menos de 100 metros de distância. Isso tudo foi fotografado, foi filmado, foram mais de 500 fotografias, segundo o próprio depoimento que tanto eu quanto o editor da revista UFO, Ademar José Javaia, colhemos 20 anos depois, em termos até de gravações em VHS na época. Foram horas de gravações feitas em vários dias. E o que chama atenção nesse caso, que hoje o material está, pelo menos parcialmente, disponível nos arquivos do próprio Arquivo Nacional lá em Brasília, a partir da campanha que nós realizamos, chamada UFO Liberdade e Informação Já. Nós já temos, por exemplo, 200 fotos das 500 batidas pela Força Aérea, liberadas lá para qualquer cidadão ir lá e solicitar cópias. Os filmes é que nós não conseguimos ainda que a Força Aérea liberasse, mas continuamos dentro da campanha, que hoje tem a participação, na verdade, desde o início, mas na atualidade, em termos como coordenador da CBU, da Comissão Brasileira de Ufólogos, que é a responsável por essa campanha, junto também dos membros da revista UFO, do nosso colega, o nosso amigo ufólogo Fernando Ramalho, que também é co-editor da revista UFO, que está lá em Brasília e não deixa passar nada. Cada negativa que, por exemplo, a Força Aérea nos dá, e a Força Aérea, na verdade, tem colaborado muito conosco, ou que o Exército, principalmente, nos dá em relação ao caso Varginha, em termos de dizer que não tem nada, absolutamente nada sobre o assunto, o Fernando vai lá e entra com uma nova petição, entra legalmente com um novo tipo de requerimento para manter a pressão, porque o sigilo tem que acabar. Agora, um dos aspectos mais importantes em relação à Operação Prato, desses militares do primeiro Comar, é que existe uma forte suspeita de que esses militares não só viram a curta distância esses objetos, né, fotografaram e filmaram, como eu já falei, mas que eles podem ter tido um contato mais direto ainda, porque... Você disse quinto grau, talvez? Existe a possibilidade de eles terem sido, inclusive, abduzidos. Né? Infelizmente, nós não conseguimos fazer aquela que seria a primeira hipnose regressiva com o próprio comandante da Operação Prato, o coronel William G. Holanda, porque ele veio a falecer semanas antes daquilo que nós estávamos planejando dentro desse tipo de trabalho. Né? Mas ele próprio e um comandado dele, o sargento Flávio, eles depois se descobriram com aquilo que nós chamamos em ufologia de implantes dentro dos seus próprios corpos. Se eles forem implantados, evidentemente eles tiveram alguma coisa de mais importante a nível de contato do que simplesmente ver e filmar ou fotografar
essas naves. Algumas eram sondas, eram objetos menores, mas algumas das filmagens que nós estamos ainda hoje requerendo mostrariam até naves, essas naves de 100 metros no seu eixo maior, em que algumas vezes foram documentadas fileiras, como se fossem de janelinhas no UFES. É uma coisa impressionante. O que nós conseguimos em relação aos filmes foram, pelo menos, fotogramas de alguma dessas filmagens, que mostram realmente objetos gigantescos, e como eu falei, foram observados e documentados, às vezes, a menos de 100 metros de diâmetro. Você já diz aí, seriam naves mães, né? Justamente. E esses filmes mostrariam, como os próprios fotogramas dão a entender também, esses objetos maiores, essas naves mães, soltando objetos menores. Isso foi também documentado durante o período de 4 meses que durou a chamada Operação Prato. Agora, de maneira misteriosa, a operação que começou no início de setembro, em termos oficiais, do ano de 77, ela, no último dia do ano, conforme depoimento gravado por nós, do próprio coronel William de Holanda, ela foi encerrada de maneira abrupta. Ele foi chamado ao comando justamente lá de Belém, pelo brigadeiro Protásio Lopes de Oliveira, e recebeu a ordem e a informação que estava encerrada, justamente quando os contatos estavam fluindo num nível cada vez maior. A minha avaliação o comando da Força Aérea, realmente eu acho que ele ficou com receio do que pudesse já estar ou acontecer posteriormente. Mas uma coisa é você abrir um caso desse nos anos 70, né? Outra coisa é você poder descobrir hoje como é que está tudo isso, esse movimento está acontecendo, né? Certo. Então a gente começou do Prato para cá, porque a gente na verdade está vendo agora aqui atrás, né? A gente está passando inclusive para a amigo internauta, todos os livros escritos por você. A gente está vendo aqui Tem 6 nós estamos com 6 dos 9 que eu já lancei. Exatamente, a gente está vendo aqui o contato final, o dia do reencontro, a gente está vendo também a presença alienígena na Lua, Marte, a verdadeira encoberta, tem o UFOS, espiritualidade e reencarnação, Varginha, toda a verdade revelada, e OVNIs na Serra da Beleza. Então a gente trouxe de lá para cá um conteúdo que de lá para cá você pesquisou muito mais, você trouxe muito mais informações, né? Com certeza. E eu queria muito que você deixasse para a gente, então, um pouco mais dessa exposição, porque, com certeza, você tem muito mais a revelar na atualidade, né? Sobre essas novas descobertas, novas pesquisas. Até porque a gente teve uma conversa com o Maldonado também falando sobre os OSNIs, né? Que demorou 3 horas e pouco. E meia, mas aquilo é só a cutícula da unha, aquilo é um pingo só. Fez cócega só, né? No só pé, fez cócega. Né? O assunto é muito mais longo, né? notório. Inclusive, em relação a esse aspecto que o Maldonado tem abordado de maneira bastante profunda nas próprias conferências dele e entrevistas, é um dos aspectos que eu estudo mais na atualidade, são os fatos que demonstram, ao contrário do que as pessoas poderiam imaginar, aquelas que ainda discutem se o fenômeno UFO é real ou não, se a presença alienígena no planeta é um fato ou não, é que cada vez fica mais evidenciado que esses seres, pelo menos algumas das civilizações que nos acompanham desde as mais remotas eras, elas fizeram do planeta Terra a sua casa também. Nós, na verdade, dividimos o planeta Terra, o nosso mundo, com outras civilizações. E a realidade, justamente, dos objetos submarinos que o Maldonado, os OVNIs que o Maldonado muito aborda de maneira aprofundada, é uma parcela desse aspecto que revela que existem instalações gigantescas desses seres do nosso planeta, algumas delas justamente com aberturas ou entradas abaixo do nível do mar ou dos oceanos, né? E existem outras de caráter claramente subterrâneo, mas cujas entradas já estão dentro da área dos continentes, ou a área continental planetária do nosso mundo. E existem outras ainda que estariam relacionadas a civilizações ainda num patamar ainda mais avançado, que apesar de podermos falar que estão no nosso planeta, elas estão num outro nível vibratório, num outro patamar ou numa outra dimensão, se bem que a palavra não é muito apropriada. Ou seja, a humanidade tem que se acostumar que ela divide a própria Terra com outras humanidades, com outros seres, né, que de uma maneira ou outra, na nossa visão pessoal, pelo menos em grande parte, tem uma visão ou um interesse positivo em relação ao homem que hoje está aqui na Terra. Né? É isso que eu ia te perguntar daqui a pouquinho, mas uma curiosidade antes que eu vou abrir. Inclusive, a gente tem falado um pouco mais sobre isso também, eu e o Maldonado, a respeito dos seres serem intras ou extras, né? Porque muito se defende que só existem intraterrenos e não extras, porque é um sistema fechado de evolução. Outros defendem a ideia de que é possível sim, porque os estudos provam um pouco isso, que as coisas vêm de fora também, quer dizer, são
de outras órbitas e tal. E na sua opinião, pessoal, o que você acha? Deixa só um pouquinho, deixa só dar uma complementada. Sim, ele sim. está cansado de ouvir a pergunta que o pessoal faz para ele, mas eu vou repetir só para ele dar a mesma resposta. Existe vida inteligente fora da Terra? Não existe nem na Terra, né, Pedro? Como é que vai ser? Uma vez num programa de TV que eu participei, né, em Minas Gerais, né, a primeira pergunta que me foi feita pela apresentadora foi justamente essa, que o Maldonado acabou de formular, ou seja, se existia de fato vida inteligente fora da Terra. Mas aquilo foi colocado, essa questão foi colocada de uma maneira e numa entonação como se fosse uma coisa assim Possível, né? absurda, né? Existir vida fora da Terra inteligente, né? E a minha resposta pela primeira vez dessa vez foi a seguinte: foi uma outra interrogação. Justamente eu perguntei, será que existe vida realmente inteligente na Terra? Porque alguém que faça uma pergunta dessa, anterior, evidentemente tem que pensar muito e reformular, estudar um pouco, porque a questão justamente é oposta, né? Exatamente. Na verdade, até tudo que vem fora da Terra parece ser mais inteligente do que está aqui, né? Do que está aqui. Esses seres que chegam até aqui, com certeza, eles são detentores de um nível de ciência, de um nível de tecnologia que está anos-luz na nossa frente, com toda certeza. E eu que tive a chance, por exemplo, de no passado já entrevistar e ter contatos com ex-ministros da Aeronáutica, como o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, sim, Otávio. E mais recentemente, depois de serem reformados, também do ministro da Aeronáutica Sócrates Monteiro, né? Eles ambos já deixaram claro que a tecnologia que a Força Aérea documentou nas aparições desses objetos, até acompanhadas pelos nossos caças mais modernos em várias oportunidades, além de tudo que foi documentado via radar, revela o quê? Na visão desses dois homens, que a tecnologia envolvida nessas aparições parece, para nós ou para eles, que estavam acompanhando esses fatos, como algo semelhante à magia para nós, que não se explica. Você vê a coisa acontecendo, você vê os deslocamentos, as alterações de trajetórias, né? As velocidades que são atingidas dentro da nossa atmosfera, que é uma coisa ainda mais difícil de explicar, porque você tem um processo de atrito. Que é inegável pela ciência, pela física. Justamente, qualquer veículo construído até ao momento pelo homem, se atingisse tais velocidades, viraria cinza. Né? Você conversou sobre isso, né, o Maldonado? Os ataques físicos, inclusive, a profundidade também. Mesma coisa. Não tem tecnologia para isso. Não tem. Então, esses homens, esses militares, além de brigadeiros e outros com os quais eu tive contato, revelam sempre esse tipo de noção, hoje em dia, com essa abertura que está em andamento no país. Que o nível de ciência e tecnologia é algo realmente que parece magia aos nossos olhos. Um objeto que, de repente, está parado, pairando sobre uma determinada região, e em questão de 2, 3 segundos já está a 2, 3 mil km por hora. A gente tem, acho que alguns vídeos que a gente consegue ver até pela internet dos seres, né, dos discos, né, passando sobre a camada terrestre, mas com uma velocidade absurda. Certo. Né? A NASA acho que tem esses registros, né? Quer dizer, a NASA tem filmado isso, já filmou várias vezes, na verdade. Ela até já fez no passado algumas transmissões ao vivo que estavam sendo feitas, em que esses objetos apareceram com esse tipo de performance. Isso fez, em vários momentos, com que a NASA ela limitasse, nessas épocas específicas, as transmissões ao vivo, externas. Passou a fazer transmissões ao vivo só da área interna, por exemplo, dos ônibus espaciais ou da própria Estação Espacial Internacional. Mas, periodicamente, ela volta a liberar esse tipo de informação, até porque, apesar de toda a negativa oficial, por exemplo, do governo americano em relação à realidade desse fenômeno, hoje em dia há uma retirada gradativa do sigilo, na medida em que, por exemplo, que se no passado nós não podíamos ver as imagens ou as fotografias batidas, por exemplo, de sinais alienígenas na Lua, em Marte, outros pontos do sistema solar, hoje ela faz questão de liberar esse tipo de documentação, mas sem fazer comentários. Ela libera em meio a sites que tem milhares de outras fotografias, principalmente no caso das imagens fotográficas, e você tem que, por exemplo, ver 200, 300 dessas imagens para descobrir ali como é um dos trabalhos que eu faço na atualidade de maneira mais intensa, como outros colegas também do Brasil e do exterior, para achar uma imagem daquelas que é do nosso interesse. Aí quando acontece, por exemplo,
dessa imagem gerar um estado de perplexidade na própria mídia, ou questionamento do que aquilo representaria, aí ela volta atrás nesse processo de abertura e aí dá uma explicação daquelas mais absurdas que eu costumo dizer nas minhas conferências quando eu abordo esse tipo de material, que eles querem que a gente tenha certeza que eles estão mentindo, porque senão não dariam explicações tão absurdas, né? Tão loucas, né? Né? Então, entrando por esse caminho, eu sei que você, como você tem bastante material, inclusive, mais atualizado, né? Eu queria que você colocasse, assim, o que é de interessante agora, aqui, pelas suas pesquisas, né? As suas novas descobertas, que o nosso amigo internato poderia realmente saber e gostar muito dessa ideia, dessas novas descobertas, dessas novas atualidades com relação às suas pesquisas, porque tem coisas que são incontestáveis, né? Com certeza. Não tem como falar que não, até porque você tem registros nos seus livros, né, de fotos da NASA, né? Todos. Colocam todas da NASA. Os dois, por exemplo, o meu 7º livro tem o título Marte, a Verdade Encoberta, e o último, que é o 9º, o título é A Presença Alienígena na Lua. Ambos são baseados exclusivamente em imagens da Agência Espacial Americana, nos quais nós apresentamos até não só os números das fotografias, para que as pessoas possam, por exemplo, se a pessoa tem o número da fotografia, basta botar no Google que vai acessar essa mesma imagem num dos sites da NASA. Isso é muito legal. Porque ou, tem como... dependendo, a gente coloca até os próprios links oficiais, que dão acesso imediato a esse tipo de documentação. Né? Porque é muito fácil, qualquer pessoa fala, não, essa foto é da NASA, essa foto é da Agência Espacial Europeia, por exemplo, que a gente estuda mais num grau menor, esse tipo de documentação lá da Europa, né? A partir dessa segunda, em termos de importância, Agência Espacial do nosso planeta. Né? Mas você tem que dar o nome do site, você tem que dar o nome da fotografia, e até o link para que as pessoas possam confirmar que aquelas imagens estão realmente verídicas, né? Nas páginas da NASA, por exemplo, que nós estamos afirmando. Né? A gente tem como photoshopar tudo hoje em dia. Com certeza. Então, com certeza é tudo muito questionável. Então, por exemplo, eu venho fazendo um trabalho de 10 anos para cá, aproximadamente, que vem investigando imagens, principalmente da Lua, como de Marte, liberadas em dezenas de páginas da NASA, ou sites da NASA, onde você tem, no caso dos dois corpos que eu acabei de fazer menção, ou seja, a Lua e Marte, fotografias que documentam, por exemplo, ruínas, não só em Marte, de antigas instalações, mas também na Lua, tá? Instalações que estariam atualmente em operação nesses dois mundos, no satélite natural da Terra e no chamado Planeta Vermelho. Outras fotos mostram, por exemplo, UFOs, tanto na Lua quanto em Marte, fotografados não só pelos astronautas que foram até o nosso satélite, mas também até fotografados por naves não tripuladas que foram à Lua e também estão em operação em torno de Marte, até no caso dos rovers da NASA que desceram em Marte, e um deles atualmente continua se movimentando pelo solo marciano, né? Nesse caso no solo marciano. E eu diria até para você uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, que eu cansei, por exemplo, de divulgar uma foto batida pelo rover Spirit, logo no primeiro ano que ele chegou e pousou em Marte, ou seja, em 2004, e essa foto foi divulgada logo da sua obtenção pelo mundo inteiro, pela mídia especializada e também não especializada na ufologia. E a NASA na época dizia que podia ser por exemplo, um meteoro cruzando a atmosfera marciana. Depois disso, que podia ser uma das nossas naves americanas ou russas na órbita do planeta, que por acaso foi fotografada pelo rover. Mas, com o passar do tempo, quando eu estava justamente para finalizar o meu livro sobre Marte, específico dessas imagens, onde nós apresentamos 120 dessas que eu considero mais importantes, o que aconteceu? Eu acabei descobrindo que a NASA já colocava no próprio link dessa imagem, em épocas mais recentes, a palavra UFO, ou seja, é o único UFO, eu posso dizer hoje para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, é o único UFO até hoje oficialmente reconhecido pela NASA com a palavra UFO num link da própria Agência Espacial. Olha isso. Né? E é um UFO fotografado da atmosfera do planeta vermelho. Né? Que coisa louca. Agora, é importante que a gente ressalte, no que diz respeito a Marte, por exemplo, que existem fotos, voltando um pouco para que seja mais fortificado que eu vou colocar,
A NASA hoje admite oficialmente que Marte foi um planeta habitável. Admite hoje? Hoje chegamos nesse ponto. Olha só. Foi habitável em termos terrestres, ou seja, ela foi semelhante à Terra, com mais oceanos, uma atmosfera mais rica, oxigênio, vida física, temperatura maior. Agora, ela não fala que foi habitado. Só que nessas fotos que estão sendo liberadas, por exemplo, dos rovers... Que estão no seu livro. Que estão no meu livro, inclusive no livro sobre Marte, né? O que acontece? Lá nós encontramos em 2 catálogos que passam de 300 mil fotografias liberadas, só desses 2 rovers, mais de 300 mil, né? 300 mil. Nós destacamos algumas dessas imagens que mostram que fósseis da antiga vida marciana que habitou o planeta, fotografados a 5, 10 metros de distância pelas câmeras desse rover, que não deixam dúvida quanto ao que nós estamos vendo nessas imagens. E o que impressiona é que alguns desses fósseis fotografados mostram, vamos dizer assim, vestígios, né, de animais que são exatamente iguais aos que nós tivemos na Terra há milhões de anos, que hoje estão extintos. Ou seja, que dá aquela indicação para nós, que é uma das teorias que eu defendo dos meus livros, por exemplo, que a origem da vida terrestre na verdade, essa planetária. Está relacionada a sucessivas intervenções feitas aqui na Terra, que acabaram permitindo a própria implantação da vida humana aqui na Terra. É engraçado porque aquela história do marciano verde em Marte não é tão à toa assim, né? Não, a gente é vermelho. Não é mesmo. Tá vendo? Então a gente veio com isso aí sendo colocado nos desenhos, nas historinhas, né, na televisão dos anos 70, anos 80, né? Petit, talvez fosse interessante mencionar aquelas fotos da poeira nos rover, quanto tempo que foi destinado e quanto tempo está acontecendo. Isso é um ponto-chave da história. Então vamos contar isso aí, vamos contar. Vai dar tempo lá? Não? Vai, se não der a gente dá um jeito, tem que dar. Uma das coisas mais surpreendentes em relação ao rover Spirit e Opportunity chegar na Marte em 2004, no mês de janeiro, foi o seguinte fato: a NASA planejou a missão para ser cumprida dentro de aproximadamente 90 dias. Qualquer coisa além disso seria uma bruta sorte, uma espécie de um presente, devido ao seguinte fato: ambos esses rovers eles tiravam a energia para tudo que eles faziam, para a locomoção, para a movimentação, para as fotografias e para a transmissão das fotos para a Terra, dos seus painéis solares, que captavam a energia solar para transformar em elétrica. E como em Marte nós temos uma atividade, vamos dizer assim, atmosférica ainda hoje muito grande a nível de ventos e tempestades, ou seja, poeira circulando dentro da atmosfera da marciana é muito grande ainda hoje. Então os 90 dias estavam relacionados ao período em que provavelmente os painéis solares ficariam sujos e não teriam condição de captar mais a energia solar, ou seja, as missões seriam encerradas por falta de energia. Sim. O que aconteceu? Mal ou bem, ambos os rovers eles conseguiram chegar até perto de um ano terrestre, né? O que já era uma coisa mais do que surpreendente. Só que quando justamente o primeiro deles, inclusive foi oficialmente anunciado pela NASA em termos mundiais, que ele estava praticamente para morrer, para apagar por falta de energia, porque, por exemplo, uma das câmeras de ambos os rovers, ela sempre era utilizada para fotografar o estado desses painéis. Então, esses painéis já estavam da cor do solo marciano, aquela poeira vermelha. Ou seja, não tinha mais como... A energia estava quase a zero. Então, a NASA anunciou, olha, a primeira vez. Isso aconteceu em relação ao rover Spirit. Cada um desceu de um lado do planeta. O que que rolou em seguida? A NASA anunciou que era questão de poucos dias para a missão, a primeira dela ser encerrada, só que, de repente... Segundo a NASA, declarou oficialmente depois, durante uma noite, sempre durante uma noite que acontece o milagre, segundo a NASA, acontecia. Né? Depois de uma noite misteriosa, né, o rover apareceu com os seus painéis totalmente limpos, como se ele tivesse sofrido uma aspiração que não ficou 1 milhão de poeira. As fotos revelam isso, as fotos estão no meu livro, inclusive, como prova. Mesmo dentro de uma porquinha, de uma porca, né, de uma pequena depressão, dentro, não havia mais um sinal de poeira, né? Quer dizer que teve uma faxina alienígena lá em cima. Isso, flanelinha. E aí começou a acontecer o seguinte: sempre que um rover, a partir desse primeiro fato, estava naquele estágio já crítico,
Sempre a NASA, segundo uma noite misteriosa, ele aparecia no dia seguinte, totalmente limpo. Às vezes até parecia até colorido. Aí a NASA, de maneira absurda, isso a gente engloba dentro daquela ideia de que as mentiras são tão absurdas que é para que a gente tenha certeza que a gente não pode levar a sério. A NASA desenvolveu a tese de que esses rovers estavam sendo sofrendo essa manutenção corretiva né, de ordem natural a partir de pequenos tornados que funcionavam como aspiradores e passavam por cima do rover. Que legal. Agora, eu nunca ouvi ninguém... Sem mexer no rover, né? Sem levar o você falou, está para furto. O resultado, ambos os rovers funcionaram durante... Ambos os rovers funcionar durante mais de 10 anos, em vez de 90 dias. Né? É isso que você está falando. Aqui, nessa imagem, a parte superior totalmente coberta de poeira, e num outro dia, depois de uma noite misteriosa, a poeira some. Nosso amigo internauta vai acompanhar isso que você está falando aqui com mais básico, que depois eu vou colocar. E nós fazemos questão de colocar os links, mais uma vez frisando, para as pessoas que a NASA mesmo divulga a data, por exemplo, dessa foto e a data dessa. Né? Aqui bem limpo. Aqui quando chegou, né? E isso foi acontecendo meses a meses com os dois rovers, permitindo a eles que um deles só foi praticamente abandonado, porque cada rover desse tinha 6 rodas, né? Porque como eles duraram muito mais tempo andando no solo marciano, uma dessas rodas teve tempo da roda ficar inoperante, né? Então esses 6 que estavam lá ajudando nesse processo de manutenção, né, com certeza, para que a gente fizesse as descobertas surpreendentes que ano a ano foram sendo realizadas, eles não tinham uma roda nova para colocar no lugar, mas a limpeza dos painéis, com certeza, eles fizeram fazendo. Eu estou vendo pela foto também que você tem uma escultura egípcia aqui, né? Existe uma estrutura fotografada no solo marciano pelo primeiro rover da NASA que pousou, né? Que foi o Pathfinder, que faz menção, que quase uma réplica perfeita da esfinge de Gizé no Egito. Nossa, isso e lá em Marte a gente tem pirâmides semelhantes às do Egito e às maias, astecas ou do Oriente. E a única coisa diferente que tem em Marte em relação a essas estruturas gigantescas de uma antiga civilização que lá existiu, que certamente entrava em contato com as civilizações que já existiam aqui na Terra no passado, é o fato da dimensão dessas estruturas ou dessas construções marcianas. Por exemplo, as maiores pirâmides de Marte, elas têm mais de 1 quilômetro de altura, quer dizer, não existe nada comparável aqui na Terra. Nossa, não mesmo. Algumas pirâmides marcianas têm 3 lados, outras têm 4 e outras têm 5 lados, por exemplo. Caramba! Não? E agora, a NASA diz o seguinte, que isso tudo, ela admite que as fotos são reais, que estão, por exemplo, no meu livro sobre Marte, né? Marte, toda a verdade. Que esse aqui que a gente Marte, a verdade encoberta, né? Estou mostrando para mim. Mas a explicação dela para as pirâmides, para as faces marcianas que foram fotografadas, que têm centenas de metros de extensão, é a seguinte: isso tudo é real, só que isso tudo foi feito pela erosão eólica, ou seja, pelas tempestades de areia em Marte. Aí eu costumo dizer, brincando nas conferências, o seguinte, que o vento aqui do nosso planeta deve ser um vento de 3ª categoria, né? Porque os daqui da Terra, as tempestades também, não constroem pirâmides, não constroem esfinges ou nada parecido. Não, porque não existe vida inteligente aqui. Esse é o problema. Esse é o problema, né? E também tem aquele detalhe daquela figura, aquele ser, né, que a natureza marciana desenhou, esculpiu tão perfeitamente que lembra um grey. Uma das fotos obtidas aí já foi pelo outro rover, pelo Opportunity. Tá nesse livro aqui, né, do Marte, né? Tudo isso está no livro. Acho que eu já cheguei a passar por ela, deixa eu ver. De Marte aqui, né? É uma estrutura esculpida numa parede rochosa da cratera Vitória. É uma estrutura esculpida que tem 3,5 metros de altura, está a 35 metros, na verdade, da superfície marciana, e a 35 metros exatamente do fundo da cratera, dessa cratera que tem o nome de Vitória. E é uma coisa impressionante, a partir até dos dados que a própria NASA oferece, que é o seguinte: toda a encosta da cratera, né, ela tem essas linhas, que você está vendo aqui, que segundo a NASA, foram produzidas pela época que essa cratera esteve coberta pela água. Olha só, que louco, hein? E o interessante é que a própria estrutura não tem o menor sinal desse efeito gerado na encosta da própria cratera pela água no passado, ou seja, é uma escultura que foi produzida por alguém lá em Marte em época muito mais recente,
Muito mais recente. E a prova, os próprios dados da NASA nos colocam. Agora, é interessante frisar que a volta ou seja, toda a área da encosta dessa cratera, que tem aproximadamente 800 metros de diâmetro, ela está cheia de outras estruturas que foram esculpidas. O que ele está falando está no 158 desse livro, né? O livro dele que a gente está falando sobre Marte, a Verdade Encoberta. Não? Então aqui, por exemplo, nessa imagem a gente tem um fragmento que parece ser uma rocha, mas parece claramente com uma cobertura como se fosse uma massa, um cimento, alguma coisa em cima. Né? Então você não tem apenas estruturas como pirâmides e outras coisas em Marte, preservadas até os dias atuais dessa antiga civilização que habitou Marte, mas você tem fragmentos dessas antigas estruturas menores, fotografadas a curta distância pelos rovers da NASA, inclusive na atualidade pelo atual Stalar ou Curiosity, que mostram uma alta tecnologia de construção em várias dessas estruturas, coisas semelhantes às nossas condições terrestres da atualidade. Se você fosse fazer um apanhado geral assim, sobre os seus estudos sobre os extras, né, o que você teria assim, como ressaltar como características principais deles dos seus estudos até então? Olha, o que a gente pode falar é que existe um grupo formado por várias civilizações que estão diretamente envolvidas com a nossa própria origem e os mistérios do nosso passado, né, que se dizem responsáveis pela própria presença da nossa humanidade na Terra. Nós seríamos eles são fundamentais nisso, então. Eles deixam claro, principalmente esse de aspecto humano quando se comunicam, que a humanidade da Terra é parte deles aqui que ficou, que regrediu a partir de uma série de cataclismas e teve que passar pelo novo processo de evolução. Processo esse que eles dão a entender que está sendo feito em termos de correção ou de um processo corretivo via processo de abdução na atualidade, com interferência genética na própria esse é evolução. Motivo, então, esse é o motivo desse processo de abdução na nossa pesquisa e também naquilo que é colocado nesses contatos. Agora, é importante que a gente ressalte que, apesar desse grupo de seres por trás de todo esse processo de contato, que tem um aspecto humano, às vezes variando em termos de estatura, às vezes passa um pouco de 2 metros, outros são exatamente até a humanidade está na Terra no que diz respeito à tipologia de cada raça terrestre. Ou seja, como é que você vai imaginar que no outro mundo vão surgir seres a partir de uma evolução independente da nossa aqui terrestre, hipoteticamente, que vão apresentar características raciais das raças tidas por nós como terrestres? É difícil. Pois é. Agora, esses seres de aspecto humano comandariam outros seres ligados a outras civilizações, inclusive os chamados greys, né, ou cinzas, né, cuja uma escultura, como eu falei há pouco, foi fotografada pela NASA na superfície marciana. Essas várias outras civilizações atuam conjuntamente dentro desse processo de intervenção na humanidade para levar à sua evolução ou recuperação das suas condições que ela teve no passado mais remoto, né? Dentro de uma única estrutura de comando que tem por trás esses seres de aspecto humano. Então eu costumo dizer, se os greys fossem tudo aquilo de negativo que a gente encontra na internet, a gente literalmente estaria perdido, porque na verdade tudo que eles fazem está sendo feito sob o comando desses de aspecto humano, que são considerados aqueles, pela maioria dos pesquisadores ou das pessoas envolvidas com o assunto, de patamar superior em termos de evolução espiritual, inclusive. Né? Existe hierarquia entre eles também? Existe, com certeza, um nível hierárquico em termos de comando, né? E cada grupo desempenha aqui aquilo que está aqui para fazer. Os greys atuariam de uma maneira mais braçal dentro desse processo de abdução, fazendo aquilo que tem que ser feito, que é essa intervenção, mas sob o comando de aspecto humano. Agora, isso não deixa de nós termos a possibilidade de termos seres, por exemplo, de uma civilização que possa estar chegando hoje aqui, pela primeira vez, para ver o que existe aqui e podem tratar você, às vezes, como uma mera cobaia dentro de um processo de aprendizagem. Quer dizer que a gente está exposto o tempo todo. A gente não estaria exposto de um nível maior a coisas, a um risco desse tipo, né? Por quê? Porque como a gente faz parte de algo maior que nos envolve, que nos liga ao nosso passado misterioso, existe um certo controle daquilo que é deixado ou é permitido ser feito aqui por outros seres ligados a outras civilizações que não tem a ver, na verdade, com essa nossa ligação passada, direta, inclusive em termos de origem. Né? Quando se fala em passado misterioso, aí já vai envolver um outro caminho, né? Que a gente teria que ler a Bíblia, mas com uma outra ótica, né? E não tão dogmática ou tão... porque se impõe tanto sobre esse ponto de ótica
dogmática, né, na questão religiosa, que você impede de ver exatamente essas outras obras que nos cercam, quer dizer, essas outras formas vivas. E é interessante ir antes da Bíblia, para saber como ela foi formada, e por que ela foi formada, e qual o intuito, né? Exatamente. Mas agora todo mundo só parte da Bíblia para cá, então não... No meu livro Contato Final, Dia do Reencontro, ele dá a visão de como será o contato definitivo. Né? Que vai ser a palestra hoje. Agora, tem como subtítulo, o Dia do Reencontro, por quê? Porque ele defende a ideia que quem está nos preparando para o contato definitivo... Esse que está aparecendo para um amigo internauta lá, depois eu coloco ele mais perto também. Na atualidade, não são simplesmente civilizações que estão chegando aqui agora, são justamente civilizações das quais nós nos afastamos e, na verdade, surgimos no passado, que vão estar se reintegrando à nossa humanidade ou a humanidade a ela. Então, o livro ele parte do princípio de buscar mostrar tudo que é evidência remota dessas ligações nossas com alguma dessas civilizações avançadas, para que as pessoas, lendo essa obra, possam entender o que está sendo planejado para nós nesse nosso futuro imediato, em termos de contato. Ou seja, e como o Maldonado fez menção, existe uma quantidade enorme de referências a esses seres, inclusive de aspecto humano, né? Em textos como a Bíblia e outros textos ou tradições mais antigas, e tudo isso que a gente está falando hoje, está conversando, também, né? Também pinturas rupestres, né? Que são documentos claros sobre essa presença passada. Ou seja, existe uma evidência definitiva de que a humanidade sempre esteve acompanhada por esses seres, desde esse momento que nós defendemos, houve uma espécie de queda ou de retrocesso em tudo aquilo que foi aqui implantado no passado remoto. Até a própria Bíblia, né, fala sobre os 3 reis magos que foram acompanhados por uma estrela cadente, que na verdade parece que também que foi um... não existe nada, se nós formos... estrela andando, né? Andando junto com eles, é meio estranho, é isso? Não existe nada que possa explicar a estrela de Belém em termos astronômicos, apesar das tentativas dos amigos astrônomos. Né? A gente não pode ter um astro que, de repente, segundo a Bíblia, está em movimento, de repente para. Está animado, né? Só falta sair aqui embaixo. Não tem cometa, não tem meteorito, não tem nada que possa produzir esse tipo de movimento. Eu quero fazer depois um programa depois desse aqui junto com vocês a respeito de um breve relato de cada tema do seu livro, tá? Certo. Mas eu queria só, já que a gente tocou nesse assunto do contato final, que você hoje vai fazer a palestra aqui, eu queria que você desse sobre a atualidade desse exato momento, o que eles realmente estão planejando fazer com a gente, quer dizer, deixar esse contato um pouco mais, essa explicação mais... essa explicação um pouco mais evidente para o nosso amigo internauta, que de repente até pode querer você em outra abordagem, até no próprio estado que ele está lá assistindo a gente, de repente. Perfeito. Te levar para lá. O que acontece? Como nós temos esse laço de ligação, de origem comum, e nós perdemos esse contato, o que está sendo feito hoje são 2 coisas principalmente. Numa delas é a interferência genética para fazer com que o homem tenha um corpo ou tenha corpos, biologicamente falando, sem as limitações dos atuais, que segundo esses 6 dão a entender... os corpos físicos ali, porque eu te falei sobre isso, eles dão a entender claramente que nós temos limitações nos nossos corpos físicos atuais ou biológicos que limitam as nossas capacidades mediúnicas ou paranormais. Coisa que no caso deles não acontece. Telepatia. Né? Então, a partir da intervenção genética ou interferência genética que estaria sendo feita via processo de abdução para limitar esse tipo de, entre aspas, de defeito que nós passamos a ter devido aos cataclismas passados, cada vez mais vão surgindo gerações sem esse nível de limitação, pelo menos numa escala maior. Isso está fazendo com que as crianças que estão nascendo tenham um potencial em todos os sentidos de serem mais avançadas do que qualquer um de nós. Isso explica os ínticos e os cristais que todo mundo fala. Fala, justamente. E uma série de outras coisas. São nomenclaturas, né? Pode ser até fantasia, mas a questão é que existe o fato da criança, né? E que, segundo também a doutora Gilda Moura, né, nos estudos dela, há uma frequência que caracteriza essas crianças que é muito mais acima da nossa frequência, de 40 Hz para cima. O Maldonado teve em contato exatamente com essa pesquisa de ponta, né? E ele conseguiu comprovar que esse tipo de pessoa tem já tem uma frequência completamente diferente, né? Bem mais acima do normal. Acima, né? Do 40 Hz. Que o 40 para baixo já seria o comum.
pelo menos quando se conhece a frequência de uma criança que tem a 40 Hz, você já coloca em escolas especiais, não dá para pôr na mesma escola que vai tumultuar tudo, né? Não vai aceitar nada daquilo que se fala, né? Uma das coisas ligadas a isso é que, em relação à própria doutora Gilda Moura, ela é a pessoa para quem, ou para a qual eu levo aquelas pessoas que eu pesquiso que são suspeitas de abdução, para fazerem justamente regressões. E uma das coisas que, como a gente tocou nesse processo de intervenção para desbloquear os corpos físicos que nós ainda geramos, né, que tem a ver com tudo isso, e é o próprio trabalho da doutora Gilda Moura, é o seguinte fato. Quando a gente descobre que uma pessoa é abduzida, vamos imaginar você, a gente pode ter certeza, a seguinte convicção, que os seus filhos vão continuar a ser como seus pais já o eram, os avós. Por quê? Porque não adianta interferir em você geneticamente se a sua descendência não passar por esse processo de uma maneira contínua. Agora, uma das coisas que às vezes as pessoas perguntam é o seguinte: por que o fulano é abduzido e a fulana não é? É porque o fulano é mais paranormal, é mais médico? Nós acabamos chegando à conclusão oposta do que se pensava sempre. Porque sempre se pensou o seguinte: não, o João é procurado para manter o contato, ele está tendo contato porque ele é mais aberto, ele é mais paranormal, coisa desse tipo. Não é assim que funciona, segundo o que eu pesquiso nessa área também, na atualidade. O João é o procurado, ou tem a série de contatos ou abduções, porque, na verdade, ele já faz parte dessa linhagem ou de uma dessas famílias que vem sendo procurado e passando pelo processo de interferência. Então, a paranormalidade dele não é o chamamento para o contato, é o contrário. A paranormalidade dele é decorrente do processo de contato que a família dele vem passando. Olha que louco. Isso é um aspecto que eu... Desenvolve esse é um aspecto. Agora, o segundo aspecto ligado a essa preparação para o contato é justamente essa disseminação cada vez maior da realidade do fenômeno UFO, da presença desses seres. Cada vez eles estão fazendo questão de se mostrarem mais. O que eles estão fazendo em Marte e na Lua, às vezes ajudando até as nossas espaçonaves ou rovers a funcionarem, é um sinal do nível de interação que eles já estão tendo conosco para facilitar justamente as nossas descobertas, para que a gente possa entender quem são eles, de onde nós viemos, quais são os nossos laços de relacionamento. Agora, as pessoas perguntam: mas quando vai acontecer esse contato? Essa é uma questão fundamental, né? Difícil de ser explicada ou de ser respondida. Mas eu costumo dizer o seguinte: como esses seres, dentro desse processo de preparação, têm realmente um interesse positivo, para que haja o contato planetário, é necessário que a própria humanidade atinja um nível de evolução, de entendimento fato, né? de tudo que envolve o fenômeno ufológico, para que esse contato possa ser algo positivo e não algo que vai desestruturar a própria civilização terrestre. Não, mas aí desculpa já te cortando, mas só o fato de você já ter gente caçando Pokémon na rua e morrendo por causa disso já explica que não vai ser tão cedo essa né? Mas falando de pesquisa, de opinião nos Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil em relação à aceitação da realidade do fenômeno UFO, né? Na primeira metade da década de 50, quando o fenômeno explodiu de maneira definitiva nos Estados Unidos, mesmo com isso acontecendo, nem 5% da população acreditava que aquilo que se chamava de fenômeno UFO, ou de pires voadores, que era o termo se a gente fosse traduzir para os nossos discos voadores aqui em língua portuguesa, que isso tivesse alguma coisa a ver realmente com alienígenas, seres de outros mundos e tudo mais. Quando o Carter, na década de 70, o presidente, depois eleito, estava em campanha, a pesquisa já revelava que mais de 40% da população já via aquilo que se chamava na época de fenômeno UFO como algo realmente ligado a seres de outros mundos, a outras civilizações cósmicas. E ele fez, na época, a famosa promessa em campanha que, se eleito fosse, iria cuidar da divulgação da verdade. Inclusive a Hillary também está falando disso agora. Né? Entendeu? Ele foi eleito, não fez nada em relação a isso, a não ser tornar público o fato de ele ser uma testemunha direta do fenômeno UFO. Ele foi. Ele foi? Ele foi. Né? Agora, em relação a Hillary... O Carter. O Carter. Né? Ele, na época que ele foi governador do estado da Geórgia, em 68, ele foi, junto com outras pessoas, testemunha em pleno dia de um objeto claramente visível, a todos, inclusive, por ele. Né?
também, né? Só pegando na Clinton aí, que está usando, né? Vai abrir tudo. Exatamente. Não vai abrir nada, porque o marido dela prometeu muita coisa nos anos passados. Né? Da mesma maneira. Mesma coisa. Mas tem uma confissão dele em um determinado... Nós vamos ver isso na Exopolítica, que a Sarah, tem uma Sarah que é uma jornalista responsável na Casa Branca, né? Fala, e aí, você prometeu para todo mundo e abrir isso, abrir aquilo, arquivo, não sei o que lá. Pois é, Sarah, olha a resposta dele. Eu não tinha ideia que dentro do governo existe um outro governo que tudo controla, eu não tenho a mínima... Nossa, mãe, né? Não tem controle nenhum. E dizem até que isso existem níveis de segurança, que pode chegar de 38 a 44 níveis de segurança. Caramba, ele estaria num sexto nível. Uma das ilusões, justamente, confirmando o que o Maldonado está colocando, é aquela ideia de que, por exemplo, um presidente americano, simplesmente porque é presidente da nação mais poderosa do planeta, tem condição de abrir o jogo em relação ao fenômeno ufológico. Não tem, porque o poder em relação a isso, inclusive ligado ao cobertamento por trás, ele suplanta qualquer autoridade, mesmo americana, do cargo mais alto daquele país. Então isso mostra até no The Independence Day, lá, que faz aquela cena toda, que nem ele sabia, né, que tinha tudo aquilo, lembra? No filme acontece isso. Mas tem mesmo, Ele não sabia. Ele também não sabia. Então, quer dizer, a gente fica com dúvida, que a gente é leigo aqui, fala, mas como que um presidente da maior nação não sabe o que está acontecendo na nação? Parece o nosso presidente aqui, o ex-presidente aqui, que não sabe de nada. Fabricante de armas, os industriais, os empresários. Eles sabem. Eles têm interesse, né? Existe um grupo paralelo de poder em termos planetários que transcende, por exemplo, qualquer país, mas que se alastrou pelo resto do planeta, que é quem detém a informação. Ou melhor, não só a informação no nível maior, mas também, vamos, entre aspas, o direito de resolver aquilo que a gente pode ou não pode saber. No meu último livro, O Presença Alienígena na Lua, né, lançado agora há poucos dias, a gente ressalta que justamente aquilo que o livro hoje pode mostrar, né, inclusive a partir de imagens de uma missão militar chamada Clementine, que foi à Lua em 94, né, uma missão que não tinha nada, a NASA era a quarta força, de uma maneira totalmente misteriosa. Quando surgiu essa missão, basta dizer que o projeto da nave Clementine, quem fez foi a Marinha Americana, quer dizer, dá para entender de onde que a Marinha vai entrar nessa história, como? A Marinha, a espaçonave foi lançada pela Força Aérea, pela USAF, né? E os recursos vieram da indústria armamentista. Nossa. Ou seja, a gente, como mostra para se ter uma ideia, foram obtidas quase 2 milhões de fotografias em apenas 2 meses de missão dessa Clementine em volta. Nossa, muita fotografia. Gente. Ou seja, numa única missão, essa missão militar, que aconteceu em 2 meses no ano de 94, foram obtidas mais fotos da Lua do que todas as outras missões da NASA somadas anteriores. Nossa, mano. Né? E essa missão foi a que teve mais baixo custo de toda a história americana, que é uma outra coisa surpreendente. Agora, o que essas fotos revelam? Revelam, através de determinadas câmeras mais especiais que ela levou para a Lua, claramente aquilo que no solo lunar era a ruína daquilo que era a base em operação, a partir de uma coisa simples. Por exemplo, qualquer ruína, seja em Marte ou na Lua, não existe ninguém ali operando na atualidade, então não existe geração de energia. Mas várias das fotografias, por exemplo, obtidas pela Clementine, revelaram que na superfície, por exemplo, lunar, existem pontos quentes, onde está sendo produzida energia na atualidade, ou seja, por essas civilizações que estão usando a Lua como base. Então, que não é à toa que está lá. Não é à toa. Tem um calor, não é à toa que o calor existe ali. Não é à toa. Esse dado de pontos quentes na Lua, não é uma fantasia, isso aí oficialmente a própria NASA, que foi a quarta força envolvida nessa missão, né, divulga oficialmente. Existem estruturas que eu mostro nesse último livro, relativo à Lua,
principalmente no Polo Sul da Lua, que eu vou deixar de novo o Renato saber do que a gente está falando. Né? Que tem dezenas de quilômetros de extensão. Olha só. E você só não vê aqui da Terra com um binóculo potente por questão justamente do polo. Então a gente não tem ângulo de visualização. Mas é do lado visível da Lua, não do lado do não, aí não é nem do lado, é do lado, vamos dizer assim, numa posição invisível, porque está na região estritamente polar. Então a gente não tem ângulo. Não tem ângulo para isso. Agora, uma das maiores bases ou estruturas fotografadas na Lua realmente estão na face tida como oculta, oposta em relação à posição da Terra. Então. Tá? Pegando um gancho na sorte que o Petit está falando, esse aqui é só um exemplo aqui na página 152 do livro de Marte. Muitas fotos que são reveladas, eles colocam tarjas pretas. Em parte. Tem fotografia que tem mais que 3/4 da foto bloqueada. Então você só vê uma faixinha que não sabe para que serve. E por que existe a foto então? Tem infinitas, não é uma, duas, não é erro de fotografia, não é camuflagem mesmo. Eu vou pedir licença para mostrar uma coisa aqui para você. Deixa eu só mostrar para o amigo internauta o que a gente está falando, porque tu vai ficar tendo base do que é. Tem uma tarja preta. Tem uma tarja preta aqui. Mas essa é uma foto até que, né? Imagine aquelas... Na minha visão pessoal, essa tarja aí foi colocada porque aparecia o flanelinha. Parece não pode direitos autorais da imagem, né? Não pode revelar. Mas dá ideia, tem algumas fotos, dá ideia que tem construções tão, né? Como na Lua, pois é. Marte. Lua e Marte. Então precisa ser ocultada, pelo menos temporariamente. Isso aqui é como se fosse um verdadeiro prédio fotografado na Lua. Caramba! Né? E é uma foto antiga da década de 60. Olha, pessoal, isso aqui a gente está falando sobre o último livro do Petit, que é a presença alienígena na Lua, na página 54. Eu vou colocar para vocês aí darem uma olhada. E aqui não está muito visível, mas... porque a foto não é liberada como é uma foto alta resolução. Então a gente ampliou. Mas existem fotos de mais resolução no livro. Aqui, por exemplo, na parte colorida, essa cratera, o nome dela é Shackleton. Ela tem 19 km de diâmetro. Essas duas linhas marcam exatamente o Polo Sul, como eu estava falando. E repare que à volta da cratera existem várias construções gigantescas, que não é só o lunar que você está vendo aqui. Mesmo, é verdade. E agora aqui com alta definição. Porque isso já faz parte da atualidade, né? São fotos recentes. Isso aqui, se o amigo internauta quiser dar uma olhada, a gente está na página... Agora na parte colorida, do encarte colorido. O encarte colorido letra E, porque a gente vai por letras, né? A, B, C, D, depois na página 58. É isso? Depois da 58 começa a parte de letras, porque são fotos, né? A, B, C, D... Aqui, por exemplo, é uma coisa das mais impressionantes da tal missão militar. Isso aqui é o Sol lunar fotografado à noite por essa espaçonave militar. Olha só! E em vez de você ver a cratera, que tem 42 quilômetros, que é a cratera Aristarchus, isso é na face voltada para a Terra. Isso já é na Terra, na face voltada para a Terra. Durante uma das órbitas da Clementine, quando ela fotografou a cratera, aqui dá para se perceber uma cratera do tamanho comparável, mesmo na noite, através da alta tecnologia dessa espaçonave americana. Nesse momento, em vez da cratera, aparece uma cúpula luminosa com o mesmo tamanho da cratera cobrindo a cratera. Nossa, e azul. Azul, como é que vai negar um negócio desse? Alguém está estudando, lendo. Só nessa região, segundo a NASA, que ela não explica o que é isso aqui. Ela fala que é um fenômeno anômalo luminoso de causa desconhecida nem hoje. É o C, tá? O pessoal que vai querer ver é o C, que é o azul. Aqui, existe um catálogo liberado pela NASA antes da gente chegar na Lua em 68, né? A gente chegou lá com naves tripuladas em 69, né? Que só nessa região onde foi fotografado agora mais recentemente essa cratera, existem 405 registros de fenômenos luminosos ao longo só no fundo dessa cratera. Nossa, só aí? É só aí. Observado desde 300 anos atrás para cá. Fenômenos luminosos que andam, sobe e desce. Fenômenos luminosos. Então quer dizer que a gente já tem tataravô, que já poderia ter visto isso aqui há tempos atrás, 300 anos atrás. E essas coisas eram vistas por quem? Pelos astrônomos profissionais a partir dos telescópios do século atrás. E por isso que isso já deve ter sido registrado por eles, escrito por eles. Com certeza. Né?
E as pessoas não têm essa noção. Então a NASA publicou em 68, quer dizer, isso dentro da área científica, não foi uma coisa vendida aí nas livrarias, é claro, mas publicou um catálogo com esses fenômenos, que pega fenômenos desde o ano 1500, antes da era telescópica, que eram tão grandes que já eram vistos na Lua a olho nu da Terra. Nossa, mãe, caramba! E depois ela coloca as datas, coloca direitinho quem pegou. O astrônomo que viu, o tipo de fenômeno que foi visto. Caramba, nossa, olha. Olha, a gente fica aqui numa... com o queixo caído de tanta informação tão maravilhosa que vocês estão passando de ponta aqui. Mas peraí, mais uma, só uma pequenininha. Vamos lá, lógico. Falando em Marte aí de novo, tem o caso que alguém esqueceu o CD lá, né? A NASA libera uma foto com um CD lá no chão. Esqueci. Alguém esqueceu o CD lá. Tem algumas fotos aí. Tem algumas fotos bem polêmicas. Não sei se você pôs no livro de Marte? Não, nesse aí não está isso não. Tá no material mais antigo que eu botei em artigo. Quer dizer que tem CD lá também? Tem umas imagens que lembram muito tomadas pelos rovers nos primeiros anos, a partir de 2004, em Marte, que mostram coisas no solo marciano que lembram muito a forma dos nossos CDs ou DVDs. Né? Até tem a explicação que é apresentada aí na internet, que aquilo ali é simplesmente um efeito no solo marciano gerado por uma ferramenta dos rovers que é chamada a ferramenta de abrasão, que é para polir determinadas rochas para serem analisadas na parte interna. Só que vários desses objetos que eu qualifiquei de CDs, eles têm dimensões ou formas totalmente diferentes das coisas que poderiam ser produzidas por essa ferramenta de abrasão dos dois rovers. Né? Quer dizer que mais uma vez a explicação não convence. Um montão de bolinhas extremamente redondas, como você vê como a natureza marciana capricha bem nos detalhes. Tem foto da vida inteligente, pô. Tem lá vida inteligente, aqui não tem, né? Tem esse também, né? Bom, a gente vai ficando aqui nesse momento aqui com o Petit e com o Maldonado, né? Foi um grande prazer a gente estar junto nessa egrégora aqui. Foi nosso. Muito legal no programa Tocando Oculto. Mas a gente vai voltar mais uma vez com o programa Tocando Oculto, trazendo os nossos dois convidados muito ilustres aqui, para falar de alguns temas ainda que são muito curiosos, como a gente vai falar também sobre essa questão dos hieroglifos, né? Porque essas marcas no solo. Quer dizer, a gente vai ter algumas curiosidades que a gente vai abordar, inclusive alguns dos livros que a gente tem aqui nas mãos, que são os livros do Petit, que a gente vai definir um pouquinho do que se trata. Então, eu convido... Se permite, isso aqui é um estudo que ele fez durante anos no Brasil. Na Serra da Beleza. Então, isso aqui, acompanhe com a gente que no próximo programa a gente vai fazer essa abordagem e eu quero que vocês continuem com a gente para falarem um pouco mais... A nave entrando no solo, sai do solo. Olha isso, que legal, né? Então, eu convido o amigo internauta a ficar com a gente para a gente conseguir fazer essas abordagens. Então, esperem aí. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Obrigado.